E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pit Brasil e hoje eu trago um comparativo para vocês entre o Moto X Play e o Moto G 2015. Como vocês sabem, a Motorola esse ano lançou um mid-range e um mid-range plus, digamos assim, e vocês têm então algumas diferenças e algumas semelhanças entre eles e vou mostrar para vocês agora. Vamos nessa? Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o design desses dois dispositivos. Como vocês podem ver, especialmente na parte de trás, nós temos aqui algumas semelhanças, como esse detalhe metálico aqui, né, que desta vez a Motorola trouxe para todos os dispositivos da linha. E nós temos a câmera, então, dentro dele temos também o flash duplo de LED que ambos os dispositivos possuem. Isso mesmo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aqui, vou colocar mais perto, que realmente tem um flash, apesar de parecer um flash single, ele é realmente um flash duplo, né? Assim como a gente tem também aqui no Moto G 2015. Bom, aqui nós temos o logo da Motorola e tem esse pequeno detalhe, né? Que você pode colocar então o dedo dentro aqui, que ele vem, não está no mesmo nível da parte traseira. Na parte traseira ainda você tem aqui essa capa emborrachada, essa tampa que vem com plástico emborrachado e vem uma textura nela. A tampa que eu tenho aqui no Moto G, ela é com uma textura que vem em linhas diagonais e aqui eu tenho uma espécie de desenho no Moto X Play. Bom, essas tampas traseiras elas são removíveis nos dois dispositivos e você também pode trocar elas, né? Se você quiser fazer personalizar o seu aparelho a partir do Moto Maker, você pode personalizar essas tampas. Aqui tem um detalhe bem interessante que vale mostrar a diferença entre esses dois dispositivos, porque o Moto G 2015 ele possui a certificação IP67, o que significa que você então vai ter a possibilidade de colocar ele dentro da água ou se ele cair acidentalmente da sua bolsa no dia de chuva e cair dentro de uma poça d'água, você não vai ter que se preocupar com o fato de que você vai perder o dispositivo, porque ele tem essa proteção aqui, né, essa proteção plástica e você vai poder assim ter mais segurança com o dispositivo. Bom, você pode usar, sei lá, também pode levar para a praia e sem se preocupar em molhar ele. Só diria que você deveria se preocupar um pouco com o fato de entrar poeira dentro dele, né, de entrar areia dentro dele. Para você utilizar o dispositivo depois de remover a capa traseira, você tem que fechar ele muito bem, que é para poder ter para poder contar, né, com essa certificação então de à prova d'água. Já aqui no Moto X Play a gente não tem essa mesma característica, porque ele não oferece então a certificação IP67 ou qualquer outra certificação com relação à entrada d'água dentro do dispositivo. Já na parte lateral então a gente tem os botões para ligar e desligar o dispositivo. Claro que o Moto X Play ele é um pouco maior, ele tem 5,5 polegadas e o Moto G tem 5 polegadas, então como vocês estão vendo aqui, ele é realmente um dispositivo maior, mas os botões estão praticamente localizados no mesmo lugar, que é para você ter a chance de poder usar o aparelho com uma mão apenas e tá bastante acessível, então, né, o botão para ligar e o botão de volume. Bom, na parte de cima, nós temos aqui a entrada para o fone de ouvido e um microfone aqui no Moto G 2015. Já no Moto X Play a gente tem então a entrada para o slot do cartão micro SD e também dois cartões SIM, né? Então você tem a oportunidade de usar esse cartão com 2 chips. Então você vai utilizar aqui você vai localizar, né? Vai colocar eles dentro da bandeja do lado de cima. Já na parte do lado esquerdo, né? A gente não tem nada, não tem nenhum botão, ele é liso. E na parte de baixo, então, a gente tem a porta micro USB, que é a 2.0, que é a normal que a gente tem na maioria dos dispositivos rodando com Android, né? Já na parte da frente, a gente tem aqui então as mesmas características, né? Que são o speaker na parte frontal, no caso o alto-falante. Ele não é um alto-falante estéreo, né? Ele é um alto-falante mono, porque aqui na parte de cima a gente só tem esse speaker para ligação, tanto no Moto G 2015 quanto no Moto X Play, o que é, na minha opinião, não valoriza tanto o dispositivo, né? Quanto valorizava a versão do Moto G 2014, que tinha então o som estéreo, né? Por causa dessas duas grelhas de áudio na parte da frente.
Agora, sinceramente, ele só mantém essa característica da linha que também vem no Moto X Style, só que no Moto X Style a gente tem então os fones de ouvido, aliás, nós temos os alto-falantes na parte da frente e eles são estéreos. Bom, aqui na parte de cima, você também pode ver aqui, deixa eu pegar com uma mão, você pode ver aqui que nós temos a câmera de 5 megapixels, tanto no Moto G 2015 quanto no Moto X Play, e o que significa que a Motorola está investindo então na experiência do usuário com a câmera frontal. Todos os dispositivos lançados este ano tiveram a câmera com uma quantidade de pixels, então com um sensor de 5 megapixels. Bom, aqui vocês estão vendo que a tela fala bastante, né? O tamanho da tela aqui é 5 polegadas no Moto G e 5,5 polegadas no Moto X Style, o que torna ele um dispositivo realmente grande, mas não é impossível de você lidar com ele com uma mão, como vocês estão vendo. A grande diferença entre a tela do Moto G e do Moto X Play é que nós temos aqui no Moto G a cor, né, da tela, ela puxa um pouco para o pink, enquanto a cor da tela do Moto X Play ela é mais natural, como vocês podem ver aqui. Vou aproximar um pouco da câmera, de repente vocês consigam ver isso um pouco melhor. Agora, os ângulos de visão são os mesmos, você consegue realmente identificar o que está na tela, a informação que está na tela, né? Quando você está aí com, sei lá, um ângulo de visão 45 graus ou até 70 graus, você vai ter aqui um ângulo que você consegue enxergar bem o que está na tela, em ambos os dispositivos. Agora, o que chama realmente a atenção é uma espécie de filtro que você tem na tela do Moto G 2015. Contudo, não é todo modelo que vai apresentar essa coloração. Nós temos dois dispositivos Moto G aqui na redação do Android Pit e um deles puxa mais para o verde, enquanto o outro puxa um pouco mais para o pink, que é esse que eu tenho aqui na minha mão. Mas enfim, deixa eu entrar aqui em uma matéria para que você possa ver na parte em que nós temos o branco na tela, né? Você vai ver aqui uma diferença bem grande em relação à coloração, mas também não tem uma grande disparidade. Como você está vendo aqui, o verde e o azul, eles se parecem, só que, como eu falei, com essa espécie de filtro. Bom, a tela do Moto G 2015, ela é HD, né? Ela tem 720p, e a tela do Moto X Play, ela é Full HD, então ela tem 1080p. Você vai ter aqui uma resolução maior e espera-se uma qualidade melhor, né? Mas eu diria que a qualidade é bastante similar, a não ser pela coloração dos dois dispositivos. Então, aqui eu estou usando eles, para você ter uma ideia, com uma porcentagem de brilho bem baixa, né? Para que vocês possam ter uma melhor experiência de vídeo aí. Mas quando você pega as telas, a tela do Moto X Play, ela realmente brilha muito mais. Bom, passando então da tela para o software, você tem aqui o software que é praticamente um Android puro, como vocês sabem. Nós temos até uma experiência aqui na gaveta de apps parecida com aquela que a gente está tendo no Marshmallow, no Android 6.0 Marshmallow, que a gente viu então nos dispositivos Nexus. Claro que aqui você não está vendo as letras, né, alfabéticas passando aqui na parte lateral, como a gente tem nos Nexus, mas você já tem essa experiência, tanto aqui na gaveta de apps, quanto, né, nas configurações dos widgets. Aqui nos widgets também nós temos essa rolagem, né, horizontal e não mais vertical. Aliás, vertical e não mais horizontal. Bom, falando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui que os dois dispositivos eles rodam com a mesma versão do Android, então, que é o Android 5.1.1, e você então deve chegar aí nos próximos meses, como a gente já conhece a Motorola, como já conhece o comportamento de atualização do software da Motorola, provavelmente esses dois dispositivos serão atualizados para o Android 6.0 Marshmallow, e aí você vai ter então uma experiência diferente com o software. Mas, na maioria das vezes, nós temos o mesmo software. O que torna esses dois dispositivos diferentes é que o Moto X é que o Moto X Play, ele possui, então, o serviço de voz, que é o Motovoz. Então, se eu falar aí, e aí, Moto X? Ele vai abrir, eu vou poder usar o aparelho a partir de comandos de voz. Isso já não é possível no Moto G. Então, aqui nós temos uma diferença. Outra diferença está nos gestos, porque enquanto você pode, nos dois dispositivos, se eu mover o aparelho dessa forma, eu vou abrir então a câmera dos dispositivos. Agora, se eu chacoalhar os aparelhos,
O Moto G, por exemplo, ele vai ativar, é um pouco difícil de fazer com a mão esquerda, mas ele vai ativar a lanterna, né? E mexendo de novo ele vai apagar. Já o Moto X Play não tem essa função, o que é meio frustrante para os usuários desse aparelho, visto que é uma mão na roda você poder então ativar a lanterna, né? Só sacudindo o aparelho. O software da câmera é praticamente o mesmo. Quando você vai até as configurações, né, as opções de configuração, você vê aqui que nós temos o HDR, você tem o flash, você também pode fazer o foco manual e você tem as opções de uso durante a noite, né, que enfim otimiza a qualidade das imagens quando você está num ambiente mais escuro. Você tem também a possibilidade de fazer aqui vídeos em HD e câmera lenta. E também nós temos aqui a resolução das imagens, né? Aqui nós temos 16:9 e aqui nós temos 4:3, ambas com a mesma opção, só que com um sensor diferente. O sensor da câmera traseira do Moto G, ele possui 13 megapixels e o Moto X Play 21 megapixels. Essa é a parte legal quando você coloca o nome do dispositivo no comando que você ativa, né, para os comandos de voz, que você ativa a voz no aparelho. Então, já fica uma dica, não coloque Moto X, porque senão você vai ter, em vários momentos, se você falar o nome do dispositivo, ele vai ser ativado. Você também tem aqui então a opção de contar o tempo, né, para bater a foto. Você tem aqui a opção de fazer panorâmica em ambas as câmeras. Você também pode salvar direto no cartão microSD, porque os dois dispositivos oferecem a opção de armazenamento no cartão microSD. Você também pode botar geolocalização, silenciar a câmera ou então utilizar os gestos, né, para ativar a câmera a partir do movimento. Bom, aqui vou mostrar um pouco um comparativo entre as imagens. Aqui eu tirei com os dois dispositivos. Essa aqui é a qualidade da selfie, né, de cada um deles. A câmera, como eu falei para vocês, é a mesma, são 5 megapixels, só que nós temos aqui um dispositivo que vai oferecer aqui uma tela com uma resolução melhor, então você vai ter uma qualidade de imagem na tela do dispositivo de repente melhor, mas a qualidade é realmente a mesma. Ambos os dispositivos fizeram tem uma coloração de pele boa e também eles respeitam bastante a cor natural dos objetos. Aqui, deixa eu botar um em cima do outro. Vocês também estão vendo, né, que, por exemplo, o foco, ele foi feito aqui atrás, então a primeira imagem, né, o objeto está sem foco, os dois respeitaram muito bem. Quando você tem aqui também o foco, então, em primeiro plano. E aqui vocês podem ver uma imagem foi tirada, então, com o flash. Ambos exageram um pouco, mas também não é tanto assim. Você pode ver que eu tenho a luz aqui onde está o Twix, mas ao redor eles respeitam bastante a cor dos chocolates, né? A cor das imagens que aparecem na imagem. Aqui também você está vendo que sem flash nós temos uma luz natural. Essa imagem foi capturada, aliás, dentro de um ambiente, então você não tem aqui uma iluminação muito boa. Então eu acredito que a qualidade de ambas as câmeras é boa, porém o Moto X Play possui uma câmera com sensor melhor, então ela é realmente superior em relação ao que você tem com o Moto G, mas também não é assim algo uma diferença tão gritante, na minha opinião. Vou aproximar aqui para você ver. Quando você aproxima, a gente tem muitos detalhes aqui na imagem que a gente capturou com a câmera do Moto X Play, e aqui você consegue ver que aqui ela fica mais borrada, né? Então, essa é a diferença de você ter um sensor no dispositivo com um hardware um pouco melhor. Com relação ao hardware, então, a gente pode ver que essa é a grande diferença entre esses dois dispositivos. Enquanto um traz o Snapdragon 410 como processador, o outro traz, então, o 615. E aqui nós temos uma disparidade entre memória RAM, se você for escolher, então, o modelo de 1 GB do Moto G 2015. Bom, além disso, o que faz esses dois aparelhos terem uma grande diferença e o que faz desse aparelho aqui, o Moto X Play, ser tão importante é a capacidade de bateria dele, né? O Moto X Play, ele possui 3.630 mAh de capacidade de bateria, enquanto o Moto G 2.470. Então aqui nós temos uma verdadeira diferença entre esses dois dispositivos. Nos nossos testes, a autonomia da bateria do Moto X Play se deu muito bem.
bem como a gente teve uma boa experiência com o Moto G, mas é claro, não tão boa quanto o Moto X Play. Então, se você procura um dispositivo que vai durar aí até 24 horas, ou aquele dispositivo que você vai sair de casa e chegar em casa e ele ainda está funcionando, que é o que hoje tem que se levar em conta quando você for escolher um aparelho, eu diria que o Moto X Play é a melhor opção desses dois modelos aqui e também a melhor opção em relação ao processador. Então ele lida um pouco melhor aí com gráficos, ele também lida um pouco melhor com a tarefa a multitasking, né, com a função multitasking do Android. E, na realidade, ambos os aparelhos eles têm um apelo também bastante diferente, porque se você é um usuário de smartphone e você não consegue usar uma tela de 5,5 polegadas, você vai optar então pelo Moto G, por exemplo, se o seu dispositivo será um Motorola. Agora, se você já está um pouco mais acostumado com uma tela maior, o Moto X Play o uso do Moto X Play não será um problema. Na minha opinião, a Motorola fez um bom trabalho com esses dois dispositivos, mas aqui também tem a questão do preço. Se você investir R$ 399 a mais, praticamente, você vai ter o Moto X Play. Então, aqui vai depender também do quanto você vai querer investir no aparelho. Se você quer um aparelho abaixo dos R$ 1.000, você vai ter o Moto G. Se você quer um aparelho entre R$ 1.000 e R$ 1.400, você vai poder comprar então o Moto X Play. E ambos os dispositivos possuem uma alta capacidade de personalização, visto que você pode mudar ele inteiro a partir do Moto Maker, que é a plataforma de customização da Motorola. Bom, pessoal, esse é o meu comparativo entre o Moto G 2015 e o Moto X Play, que veio então como um intermediário entre o Moto G 2015 e o Moto X Style. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpits.com.br para mais informações sobre esses aparelhos e outros dispositivos rodando com Android. Até a próxima!